Olá, estamos aqui para mais uma videoaula referente à rotina da semana de 4 a 8 de maio. Vamos lá? Na aula anterior, estudamos a apostila Aprender Sempre, Matemática, atividade 1, Cálculo Mental, realizando contas de cabeça com atividade sobre o labirinto numérico. Atividade 3, na apostila Aprender Sempre, atividade 2, resolução de problemas, triângulo mágico. Fizemos também na aula anterior. Aqui nós temos em aulas orientações para assistir aulas na TV Univesp, todos os dias das 14 às 15h30. Lembrando do bate-papo com a turma após as 15h30. Leitura. Cada criança recebeu em seu kit um livro para leitura. Espero que todos ou tenham lido ou estão dando andamento na leitura, pois é muito importante a leitura. Nós só aprenderemos ler lendo e escrever escrevendo, ok? Então, coloquem o título do livro, autor e façam uma linda ilustração sobre o livro que vocês estão lendo, ok? Esta ilustração deverá ter desenhos correspondentes ao que vocês estão lendo, ok? Língua portuguesa. Apostila Aprender Sempre. Atividade 1, finais de conto, estrutura do enredo de uma narração. Item GHI, identificar, concordar ou discordar. E produzir um novo final de conto. Item JEK, avaliação e revisão do final que você produziu. Leitura, aprofundando conhecimentos. Então, vamos dar início. Peguem a apostila de língua portuguesa. Vamos retomar a última aula de língua portuguesa. Supondo que você tenha sido convidado pelos autores para mudar o final do conto O Ganso de Ouro, que seria publicado em outra edição, mude o final do conto mencionando: 1. O que aconteceu com o Ganso de Ouro? 2. Como vivem João Bocó e a princesa? 3. O que aconteceu com os irmãos de João Bocó? E 4. O que aconteceu com os pais de João Bocó? Bom, aqui nós temos, na verdade, um roteiro de produção de texto. O que é um roteiro de produção de texto? São indicações do que vocês precisam colocar no texto, ou seja, o roteiro. Todas essas partes aqui vocês precisarão desenvolver no texto que estão produzindo, ok? Eu fiz um modelo seguindo esse roteiro de produção que eu vou ler para vocês, ok? Mas vale lembrar que este roteiro de produção, no caso, vocês não precisam fazer na ordem as partes pedidas, tá? A parte 1, 2, 3 e 4 não precisa fazer na sua ordem, ou seja, que contenha essas partes em sua produção, porém, essas informações poderão ser fora de ordem, mas é necessário que contenha essas informações na sua produção de texto, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o meu modelo aqui, ler o meu modelo para vocês. Novo final de conto. O Ganso de Ouro. João Bocó, assim que viu a princesa sorrindo, apaixonou-se por ela. Indo ao seu encontro, sentiu vontade de beijá-la. Ao se aproximar da bela princesa, beijaram-se e imediatamente conseguiu colocar o ganso de ouro no chão. Em seguida,
todos que estavam grudados conseguiram se libertar. O rei, ao ver toda essa situação, providenciou o casamento de João Bocó com a sua querida filha. João Bocó avisou aos seus pais e irmãos de tudo o que havia acontecido a partir do momento em que dividiu seu alimento com o velhinho que apareceu na floresta. Aproveitou para convidá-los a participarem do seu casamento como convidados de honra. Após o casamento, como herdeiro do reino, João Bocó doou terras a seus pais e irmãos. Quanto ao ganso de penas de ouro, foi colocado em lugar de honra no castelo, no qual somente a sua estadia ali contribuiu para um reinado próspero e muito feliz de João Bocó e sua amada princesa. Vamos voltar agora no roteiro de produção para saber se esse novo final de conto que acabei de ler para vocês contém as informações pedidas no roteiro de produção de texto. Vamos lá? Aqui. 1. O que aconteceu com o ganso de ouro? Primeiro, menciona-se que, ao beijar a princesa, o ganso de ouro foi colocado no chão. Lembra que o ganso de ouro só estava no colo de João Bocó? Ele não conseguia colocá-lo no chão. Era meio que um encanto, um feitiço. Então, ele estava grudado com aquele ganso de ouro, né, no seu colo, ok? Nos seus braços. E o que aconteceu depois, quando a princesa foi beijada por João Bocó? Ele imediatamente conseguiu colocar o ganso de ouro no chão. Então, quais foram os acontecimentos com o ganso de ouro? Primeiro, ele, após desfeito, né, toda essa magia, esse feitiço, o João Bocó conseguiu colocar o ganso de ouro no chão. E após, agora aqui no final, e após João Bocó ter conseguido casar com a princesa, ele, em retribuição aos benefícios do ganso de ouro, João Bocó colocou o ganso de ouro no lugar de destaque, né? Foi colocado em lugar de honra no castelo, no qual somente a sua estadia ali contribuiu para um reinado próspero e muito feliz, ok? Então, nós podemos dizer que o que aconteceu com o ganso de ouro? O ganso de ouro foi colocado no lugar de honra no castelo e acabou contribuindo para um reinado próspero e feliz de João Bocó, ok? 2. Como vivem João Bocó e a princesa? Podemos colocar também as informações do último parágrafo. Contribuiu para um reinado próspero e muito feliz de João Bocó e sua amada princesa. Então, nós podemos dizer que, como vivem João Bocó e a princesa? Vivem muito felizes, ok? Eles vivem felizes. Agora, a perguntinha. A 3 e a 4. O que aconteceu com os irmãos de João Bocó? E o que aconteceu com os pais de João Bocó? Vamos responder as duas, ok? Uma vez que a minha produção eu mencionei sobre os pais e os irmãos ao mesmo tempo, então nós vamos responder as duas. Vamos lá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. João Bocó avisou aos seus pais e irmãos de tudo que havia acontecido a partir do momento em que dividiu seu alimento com o velhinho que apareceu na floresta. Aproveitou
para convidá-los a participarem do seu casamento, como convidados de honra. Primeiro acontecimento com os pais e os irmãos de João Bocó foram convidados de honra em seu casamento, né? Então, João Bocó, mesmo havendo ficado rico, né, cheio de posses, ele não esqueceu dos irmãos e nem dos pais. A primeiro momento, convidou-os para o casamento. Após o casamento, como herdeiro do reino, João Bocó doou terras aos seus pais e irmãos. Então, agora vamos voltar e responder. O que aconteceu com os irmãos de João Bocó? O que aconteceu com os pais de João Bocó? Então, podemos dizer, os pais e os irmãos de João Bocó foram convidados para seu casamento, né? E após o casamento, João Bocó herdou terras e doou algumas delas para os seus pais e irmãos, ok? Essa primeira parte, terminamos. Vamos lá. J. Releia o final do conto que você produziu e avalie o que precisa ser alterado. Na verdade, essa tabela é uma tabela de revisão de produção de texto, ou seja, é uma revisão de produção do final de conto. Como cada um fez a sua produção de final de conto, vocês irão fazer a revisão, preencher de acordo com a produção que vocês fizeram, ok? Eu vou fazer agora a revisão, no caso, eu vou preencher de acordo com a produção feita por mim, ok? Vamos fazer a leitura da tabela. Nossos critérios, sim ou não. O que preciso melhorar? Então, vamos lá. Primeiro item. O conto apresenta uma solução para o conflito? Esse final de conto que eu produzi, ele apresentou uma solução para os conflitos apresentados? Sim ou não? Coloquei que sim. O final apresenta parágrafos organizados? Sim. Vocês viram que eu até pintei a paragrafação? As palavras estão escritas de forma adequada? Sim. Fiz uso adequado das letras maiúsculas e minúsculas ao longo do texto? Sim. As personagens mencionadas aparecem no final do conto de forma clara? Sim. O conto apresenta um final de todos ou todas os ou as leitores ou leitoras entendem? Ou seja, o conto apresenta um final que todos conseguiram entender? Todos que leram e ouviram? Sim. Se caso vocês façam a revisão de vocês e verifiquem que ao revisar o final de conto realizado por vocês tem alguma falha, o que vocês têm que fazer? Corrigir, ok? Qualquer coisa, peça ajuda da família, tá bom? E colocar o que eu preciso melhorar. Se colocou, exemplo, o final apresenta parágrafos organizados, vocês voltaram lá e viram que não estão organizados parágrafos, vocês vão colocar não. O que preciso melhorar? A paragrafação, tá? Então, é uma forma de vocês serem sinceros e reconhecerem as falhas que tiveram neste processo de produção, ok? Porque nesse processo de produção de texto é muito importante a revisão textual, tá? E essa revisão, ela é feita por parte do produtor do texto, ou seja, de cada um de vocês que fizeram o seu texto, ok?
K. Retome o texto e verifique o que precisa ser modificado, reescrevendo-o se necessário. Esse K é uma orientação para vocês, que se for necessário, retome o conto. Retome, na verdade, o final do conto que vocês fizeram. Retome a produção que vocês fizeram e pega uma outra folhinha e refaça, ok? Só que agora corrigindo os erros, ok? Só nesse processo de revisão e refazendo esses textos é que vocês aprenderão a fazer bons textos, aprenderão a ser produtores de bons textos, ok? Então, terminado essa parte de produção de texto, vamos ler aqui, aprofundando o conhecimento. Os irmãos Grimm, aqui entre parênteses está a explicação. Quem são os irmãos Grimm? Em alemão, Brüder Grimm ou Gebrüder Grimm. A explicação dos irmãos Grimm, o nome deles em alemão. Então, vamos lá. Jacob, primeiro irmão, o que está entre parênteses é o local de nascimento, a data, ok? De nascimento. Depois, o local e a data do falecimento. Então, Jacob, o primeiro dos irmãos Grimm, ele nasceu em Hanau, 4 de janeiro de 1785, faleceu em Berlim em 20 de setembro de 1863. Agora vamos falar do segundo irmão, Hilwen. Hilwen ou Wilhelm. Nasceu em Hanau, 24 de fevereiro de 1976 e faleceu em Berlim, 16 de dezembro de 1859. Foram dois irmãos, ambos acadêmicos. O que significa acadêmicos? É como nós falamos hoje, universitários, né? Eles tinham um nível de estudo bem elevado. Então, ambos acadêmicos, linguistas, poetas e escritores que nasceram no então condado de Hesse-Darmstadt, atual Alemanha. Os dois dedicaram-se ao registro de várias fábulas infantis, ganhando assim grande notoriedade. Essa que gradativamente tomou proporções globais, ou seja, essas fábulas infantis ganharam grande notoriedade, ou seja, todos começaram a ler, todos começaram a elogiar, né? Todos começaram a ver que realmente eles possuíam muito talento. Tomou proporções globais. O que significa proporções globais? O mundo inteiro começaram a conhecer as fábulas dos irmãos Grimm. Também deram grandes contribuições à língua alemã, tendo os dois trabalhado na criação e divulgação, a partir de 1838, do Dicionário Definitivo da Língua Alemã, o Deutsches Wörterbuch, que não chegaram a completar, devido à morte de ambos entre as décadas de 1850 e 1860. Então, essa atividade aqui, eu peço para vocês copiarem no seu caderno de língua portuguesa, coloquem gênero textual, biografia. O que é biografia? É um gênero textual no qual conta a vida do escritor, do ator, do cientista, ok? Então, quando conta-se a vida de alguém, é chamado de biografia, tá? Então, esta é uma biografia, é um texto biográfico de quem? Dos irmãos Grimm.
E quem foram esses irmãos Grimm? Foram alemães, certo? Que criaram, né, as fábulas. Então, são escritores que criaram as fábulas que fazem parte da nossa literatura até os dias atuais, ok? Então, passem para o caderno esse texto biográfico e não esqueçam de organizá-lo, ok? Eu fiz até um modelo aqui para ser seguido. Eu acabei colocando paragrafações, coloquei o texto em 3 parágrafos. Por quê? Porque eu achei que ficou um parágrafo demais, ficou um texto muito longo, ok? Então, vocês podem fazer também, transformar o texto em 3 parágrafos, no qual ficará muito melhor a leitura e interpretação, tá? Sempre com letra cursiva, tá? E sempre que possível relendo, porque cada vez que nós fazemos a retomada de leitura dos gêneros textuais, nós encontramos palavras novas e fazemos interpretações cada vez mais até que possamos compreender todos os conteúdos passados no gênero textual, biografia, ok? Então, até a próxima aula, espero que tenham aprendido mais um pouco sobre os contos, produção de final de contos, estudamos produção de texto, né? O final de conto e o gênero textual biografia. Bons estudos, até a próxima aula.